Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é o nosso quarto e último dia do Hub CIE e é um prazer estar aqui junto com vocês. Hoje recebemos o professor e doutor Álvaro Pinheiro. E antes de a gente iniciar a apresentação, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Bárbara, sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos, médios, estou usando uma camisa marrom de alça e um colar. Junto aqui comigo, que vai garantir a nossa acessibilidade, está o Micaías, o nosso intérprete de Libras. O Micaías é um homem negro, tem barba, está usando uma camisa preta e ao fundo está uma parede branca. E o nosso convidado palestrante, o professor Dr. Álvaro Pinheiro, ele é um homem pardo, está usando uma camisa de botão cinza, tem cabelos pretos, barbas e usa óculos. Ele é pós-doutor em IA pela UFPE e diretor-geral de inovação em IA em saúde de Pernambuco. Ele vai encerrar o nosso evento falando sobre como a IA transforma a pesquisa acadêmica e as profissões do futuro. Seja bem-vindo, professor Álvaro. Muito obrigado, Bárbara. Bom, prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite do CIE para fazer esse encerramento, né, dessa proposta muito pertinente nos dias atuais, né? Falar sobre o impacto da inteligência artificial, tanto nas pesquisas acadêmicas, como nas profissões. Então, após esse convite, né, de participar aqui com vocês, eu preparei uma apresentação rápida, né, para a gente trabalhar nessa temática, que é a inteligência artificial transforma a pesquisa acadêmica e as profissões no futuro, e depois a gente abrir aqui uma sessão para perguntas, né? Então, eu espero contribuir nesse brilhante processo, né, de trazer conhecimentos aqui ofertados pelo Hub do CIE. Bom, já fui apresentado, né, eu sou professor de instituições atualmente na Federal, no programa de pós-graduação em Direito, no PPGD da Federal, na disciplina de Inteligência Artificial, também participando como professor da Fiocruz, no estrito senso, né, na parte focada em inteligência artificial aplicada à saúde, e sou um servidor público, né, concursado do Estado de Pernambuco, da Agência Estadual de Tecnologia da Informação, que é a ATI, no cargo de analista em gestão de tecnologia da informação, que nós chamamos de AGTIC, e, no momento, na função de diretor-geral de inovação e inteligência artificial em saúde. E, assim, devido à minha vida, né, tanto na função de gestor público, como também de professor e pesquisador, desde 2016, focado na inteligência computacional / inteligência artificial. Bom, feita aí a minha apresentação, eu vou aqui falar um pouco sobre inteligência artificial, para depois a gente contextualizar o impacto dessa ferramenta. É importante a gente entender que inteligência artificial é uma ferramenta. E aí eu já peço para que todos tirem da mente aquilo que se vê muito nos filmes de ficção científica, né? Que a inteligência artificial ela seria se tornar um ser senciente, né? Isto assim, uma espécie humana, vamos dizer assim. A gente não tem, apesar de existirem publicações falando de inteligência artificial geral, que busca se trabalhar com uma inteligência artificial semelhante à humana, não é isso que nós temos hoje. A inteligência artificial que existe, nós chamamos de inteligência artificial restrita.
E o que é que significa inteligência artificial restrita? Ela não tem consciência do que ela, vamos colocar aqui, o que as respostas que se obtém de uma IA, ela não tem consciência. Aquilo é um modelo matemático extremamente sofisticado, que vem de um processo evolutivo de décadas, que, por ser tão sofisticado, ele é impactante e, ao mesmo tempo, surpreendente. Mas é importante entender que isso é um modelo matemático. E se a gente olhar assim, em termos de escada evolutiva deste modelo matemático, esse primeiro degrau que vocês veem aqui, que é o nível 1, que nós chamamos de machine learning, o aprendizado de máquina, ele era muito baseado em modelos estatísticos. Então, iniciou aí com um modelo simbólico baseado em regras, que nós chamamos de sistemas especialistas, que, com o passar do tempo, ele evoluiu para um modelo baseado em dados. Ele passou a ser um algoritmo, passou a ser um modelo matemático que aprende com os dados. Então, aí vem a grande diferença, porque sistemas computacionais já existem há muito tempo. Mas qual é a diferença de um sistema computacional tradicional, computação clássica, para um sistema de inteligência artificial? Porque no sistema computacional clássico, o programador, ele cria regras, ele escreve regras naquele algoritmo, naquele programa. E o sistema só faz o que as regras determinam. E quem é que dita as regras? O humano, o demandante daquele problema que se deseja solucionar. Quando a gente vai para esses algoritmos que são chamados machine learning, aprendizado de máquina, nós estamos falando de algoritmos que foram construídos por humanos, pelos programadores, mas com uma pequena, mas grande diferença. Esses modelos aprendem com dados. Então, quanto mais dados você fornece, por exemplo, imagens, textos, dados estruturados provenientes de banco de dados, voz, esse modelo aprende. E aí ele evolui de uma forma que não se consegue com computação tradicional, porque a quantidade de padrões que esses modelos conseguem extrair desses dados, isso está muito associado também à evolução do hardware e, obviamente, também dos modelos matemáticos que vão sendo aprimorados, faz com que o que nós chamamos de aprendizado de máquina, ele se torne surpreendente. Hoje, a palavra que se mais usa é disruptivo. Mas aí a gente vai para um segundo nível. Esse segundo nível, e vale salientar que o primeiro nível, assim, para todos ficarem na mesma página, nós dizemos que a inteligência artificial teve a sua pesquisa seminal, ela começou em 1943, foi na década de 40, veja quanto tempo nós temos a pesquisa da inteligência artificial. Não era com esse nome. Na verdade, o primeiro artigo foi publicado por um neurocientista e um matemático, um neurocientista chamado Macaulay e um matemático chamado Pitts, e eles publicaram um artigo chamado Neurônio Eletrônico, que hoje em dia todo mundo chama esse artigo de Neurônio de Macaulay-Pitts, em homenagem a esses dois cientistas. Isso em 1943. Eles iniciaram essa área de pesquisa, esse campo de pesquisa. De lá para cá, a quantidade de cientistas, pesquisadores que trouxeram contribuições muito impactantes é enorme. A gente pode citar alguns nomes aqui muito relevantes, como Alan Turing, Franklin Rosenblatt, John McCarthy, e aí vai, são muitos. Ilia, mais recentemente. O detalhe é que, da década de 40 à década de 70, nós chamamos esse período de IA fraca. E esse período de IA fraca é devido aos modelos não serem tão complexos quanto necessários para resolver problemas não lineares. Agora,
De 70 para 80, houve um período que é chamado de inverno da IA, porque, assim, percebeu isso também por conta de uma publicação de um orientando e seu orientador de doutorado, que é Paper e Minsk, um artigo chamado O Problema Shor, né, que mostrou que os algoritmos que existiam naquela época não resolviam problemas complexos. Então, houve vamos dizer assim, um esfriamento nesse período de pesquisa sobre IA, 10 anos mais ou menos, que a gente chama de inverno da IA. Mas, na década de 80, várias publicações foram feitas, né, resolvendo esses problemas que existiam nesses modelos, e essas novas soluções passaram a resolver problemas extremamente complexos, e aí a gente entra no segundo degrau, que a gente vai para o período da IA forte, que vai da década de 80 até 2010. Só que de 2010 para frente, passa a se chamar Deep Learning essa área. Deixa de ser Machine Learning, Deep Learning? Não. Machine Learning continua, mas para abordagens, vamos dizer assim, mais simples, abordagens estatísticas, de árvore, mas quando se fala de redes neurais artificiais, e o que são as redes neurais? Quando a gente fala Deep Learning, a gente está associando a redes neurais artificiais. São modelos matemáticos inspirados aonde? Nas redes neurais biológicas. Em outras palavras, no nosso cérebro. E isso tornou esses modelos matemáticos, esses algoritmos inspirados nesses modelos biológicos, com essa matemática, resultando na descoberta de padrões de dados de uma forma que não se conseguia fazer antes. E um outro aspecto também importante salientar, que não é só a evolução da matemática por trás da inteligência artificial, mas principalmente também do hardware, que permitiu que esses modelos chegassem nesse nível de sofisticação. Mas o que, talvez, para a grande maioria aqui, vou dizer, muitos podem achar que a inteligência artificial ela começa a existir a partir de 2017, 2018, daí para frente. Isso tem um motivo. Por conta da OpenAI, por conta do GPT, falando direto o nome do culpado. Essa IA, né, ela surge com um grande diferencial. Ela vem de uma pesquisa que iniciou inicialmente lá na Google, mas depois eles montaram, o time de cientistas montou sua própria organização, que passou a se chamar OpenAI, através de uma evolução do modelo que nós chamamos de Transformer. Isso é uma arquitetura dentro desses modelos que já existiam, um aprimoramento desses modelos, que permitiu que, além de fazer tudo o que as IAs já faziam, as IAs conseguiam classificar, conseguiam agrupar, conseguiam otimizar, conseguiam recomendar, mas não geravam. E com esse modelo, elas passaram a gerar novos dados. Então, esse modelo chamado arquitetural Transformer, que deu origem a várias IAs que vocês conhecem hoje em dia, como o GPT, como o Claude, da Anthropic, o Gemini, da Google, e assim por diante, as chinesas, como DeepSeek e tudo mais, graças a essa pesquisa que surge em 2017, com um artigo publicado, que atenção é tudo que é necessário, surge lá uma arquitetura chamada Self-Attention, que depois foi batizada de Transformer, e a partir daí, esses modelos conseguiram gerar novos dados. Quer dizer, ele aprende com dados naturais e gera dados sintéticos. O que são os dados sintéticos? São dados produzidos por IA, e não por nós, humanos. E cada vez esses dados se tornaram, os dados sintéticos, mais, vamos dizer assim, com maior precisão, imagem, voz, texto produzido, e tudo tornando a aplicabilidade da IA mais abrangente. Só que
Até então, a gente falava num sistema chamado GenAI, ou Generative AI, seria Artificial Intelligence, a inteligência artificial generativa, ela gerava novos dados. Mas tudo vai evoluindo. E em torno de 2024 para 2025, a gente sai desse terceiro nível, desse terceiro degrau, e a gente vai para o quarto, onde começam a surgir os agentes inteligentes. São IAs especializadas. Então, imagine que antes você tinha uma IA generalista. Ela sabia de tudo, muito, mas não era especializada em determinada área. E aí começam a surgir o que nós chamamos de agentes inteligentes, especializados em resolver determinado tipo de problema. Isso já gera um novo tipo de utilidade dessas ferramentas de inteligência artificial. E em torno de novembro de 2025, veja que é extremamente recente, nós iniciamos o último, quer dizer, não o último, estamos nesse degrau, porque isso só vai evoluir cada vez mais. Estamos no quinto degrau, nesse quinto nível, que é chamado de sistemas agênticos. E qual seria a diferença de um sistema agêntico para um agente inteligente? Porque aí todas essas big techs, Google, OpenAI, Anthropic, Butterfly, Alibaba, todas essas que Mistral AI, que estão trabalhando, a XAI com Grok, começam a criar sistemas que usam esses agentes inteligentes, cada um na sua especialidade, de forma colaborativa. Então, imagine vamos fazer uma analogia aqui, uma fábrica de software com humanos. E esses humanos, cada um tem a sua especialidade. Nessa fábrica de software, você tem um engenheiro de teste, que testa o que o engenheiro de software fez, mas você tem um analista de segurança, de cibersegurança, que verifica se existem fragilidades naquele código que precisam ser fechadas, corrigidas. Tem o analista de banco de dados, que organiza a parte de persistência dos dados. Tem o designer, que deixa a interação com a aplicação com melhor usabilidade, interoperabilidade, navegabilidade, e todos eles sendo gerenciados por um gerente de projetos. Cada um desses tem um nível de especialização, de conhecimento, que juntos conseguem fazer soluções tecnológicas com muita qualidade. Agora, transportem isso para uma IA, cada uma com sua expertise equivalente a essas áreas, em teste, em desenvolvimento, em designer, em segurança, em gestão, e todas trabalhando colaborativamente, como os humanos trabalham numa fábrica de software. E é isso que nós temos hoje. Por exemplo, se formos olhar a Google, ela tem o Google Antigravity, que é esse sistema agêntico, que é uma fábrica de software com agentes inteligentes que fazem esse trabalho colaborativo. Se você vai para a OpenAI, você tem o Codex. Se você vai para o Anthropic, você tem o Cloud Code. Se você vai para a XAI, recentemente comprou o Cursor, que também agora é seu sistema agêntico, e assim sucessivamente. Esse é o novo modelo de trabalho, com sistemas agênticos. Aí eu pediria a gentileza de a gente avançar o slide. Poderia passar, pronto. O que acontece? No momento em que esses sistemas agênticos entram, eu coloquei aqui um tsunami agêntico, há uma reconfiguração global. Por quê? Você agora tem uma configuração de mercado onde você, com poucos especialistas humanos, usando essas ferramentas, você consegue ganhar mais produtividade, você consegue ganhar mais eficiência, velocidade, com eficácia. Então,
essa nova configuração da inteligência artificial, ela está impactando o mercado de trabalho. E é isso que a gente vai conversar aqui. Mas primeiro vamos todos ficar na mesma página. Aí, por favor, avançando. Vamos para o próximo slide. Aí, essa nova forma de trabalho, e vale salientar aqui, que quando a gente vem ali, de 2017, com o advento, né, a implementação dessa camada que a gente chama arquitetural de Transformer, da GenAI, a inteligência artificial generativa, rapidamente surge um conceito que a gente chama de LLM, que é o Large Language Models, esses grandes modelos de linguagem. GPT, inicialmente era Bard, depois vira Gemini, Claude, Grok e vários outros. Mistral, Perplex e assim por diante. Só que eles são, inicialmente, nesse princípio de modelos reativos. O que são modelos reativos? Vamos pegar um exemplo do GPT. Você faz uma pergunta para o GPT e ele lhe responde. Quando a gente usa aqueles primeiros modelos do GPT, o 3.5, depois veio o 4, 4O, e chegamos no 5, aí veio o 5.1, hoje estamos no 5.6. Mas as primeiras versões, o 3.5, lá em 2020 para 2022, eles eram modelos reativos. Eles ficavam ali aguardando uma ação, um comando, que era o usuário, o humano, fazer um prompt, fazer uma solicitação, e ela lhe dava uma resposta. Se vocês recordarem mais recentemente, nessas últimas versões, versão 4 ou a versão 5, além de ele responder a sua pergunta, no finalzinho ele fazia aquela sugestão: você gostaria que eu também fizesse isso? Quer dizer, ele já estava começando a ser proativo e não mais só reativo. Quer dizer, além de ele fazer o que você pediu, ele já, com base no aprendizado que ele teve, ele já criava uma predição, quer dizer, uma análise preditiva. Ele já colocava que provavelmente ele pediu isso porque ele também vai querer isso. Então, ele já fazia essa sugestão e normalmente muito assertivo. Só que nós chegamos agora nesse novo nível, que vocês veem aqui do lado direito, que é a LAM, que é o Large Action Models. São esses grandes modelos de ações que usam esses agentes inteligentes, que aí é a categoria que nós chamamos de sistemas agênticos. Então, a gente tem hoje, se vocês forem para esses grandes modelos, por exemplo, nessas últimas versões, por exemplo, o GPT 5.6, que a gente divide aí nos níveis de Luna, Terra, Sol, que seria o básico, intermediário, avançado. O Claude, que a gente divide em Haiku, Sonnet e Opus, que seria o básico, intermediário, avançado, só que a Anthropic, ela tem também uma classe mais avançada, que é o Mythos, mas ela só disponibiliza o Fable. Esses modelos, pegando, por exemplo, que trabalha muito nessa categoria chamada LAM, que é o Large Action Models, Humanos AI, ele não só mais é reativo, ele é proativo, porque você pede algo e nesse prompt, o que ele vai fazer? Com base na sua solicitação, ele vai organizar a sua solicitação, fazer o planejamento das ações e vai executar aquelas ações. Ele vai buscar as ferramentas apropriadas para realizar aquelas ações. Então, nós saímos de um nível de IA reativa e chegamos num nível de IA proativa. E essas mudanças, elas, obviamente, geram uma nova formatação de formatos tanto de aprendizado, formatos de pesquisa e formatos de trabalho, que a gente vai discutir aqui já já. Avançando, por favor. Aí vem um detalhe. Olhem para esse número aqui.
40%. Isso é um número que foi publicado no Fórum Econômico Mundial de janeiro de 2025, de uma pesquisa realizada pelo Fundo Monetário Internacional no final de 2024. Quer dizer, em dezembro de 2024 foi finalizada essa pesquisa e em janeiro de 2025 ela foi publicada. Esse relatório, todo ano, o Fundo Monetário Internacional produz esse relatório com a pesquisa global. E nesse relatório ele colocou que 40% das profissões no mundo sofrerão deslocamento por conta da inteligência artificial. E aí é impactante, mas se vocês forem buscar esse relatório, que está disponível na nuvem, e forem ler esse relatório, é um relatório denso, com muitos gráficos, muita informação estatística, mas eu vou sintetizar aqui, resumindo da seguinte forma. Não serão 40% de profissões que serão, vamos dizer assim, extintas, ou de profissionais que ficarão desempregados por conta da inteligência artificial. Em outras palavras, que serão substituídos pela inteligência artificial. Não é isso que o relatório diz. O relatório diz que 40% das profissões sofrerão impacto porque elas vão precisar de especialistas que conheçam inteligência artificial. Então, se a gente quiser colocar de uma forma, vamos dizer assim, mais contundente, poderíamos até dizer que 40% dos profissionais que não se atualizarem com esta ferramenta sofrerão deslocamento dos seus empregos, sendo substituídos por pessoas que se qualificaram. Então, qual é o recado que o Fundo Monetário Internacional deu? Se qualifiquem numa ferramenta que é a ferramenta da quarta revolução industrial. Esse termo, que vocês já devem ter escutado muito, né? Advocacia 4.0, saúde 4.0, sociedade 4.0, é decorrente de uma frase dita por um pesquisador chamado Klaus Schwab, na Convenção de Davos, em 2016, que colocou que estávamos saindo da era da informação e entrando na era do conhecimento. E ele denominou isso de quarta revolução industrial. E colocou que a inteligência artificial seria a ferramenta dessa transformação. E todas as senhoras e senhores aqui já devem perceber com várias de publicações, notícias, que a inteligência artificial ela está impactando e cada vez mais sendo utilizada. E por quê? Porque ela é uma ferramenta que torna o trabalho mais eficiente e mais eficaz. Mas ela é uma ferramenta. Então, eu costumo dizer que, exemplificando, ela, fazendo analogia com um machado, o machado, na mão de um lenhador, ele é um instrumento de trabalho. Mas na mão de um assassino, é uma arma. E na mão de quem não sabe usar, a pessoa pode se machucar. Então, como uma ferramenta, as pessoas têm que ter o letramento digital para saber utilizar corretamente essa ferramenta e não cometer erros. Porque esse modelo de inteligência artificial, ele não é um modelo determinístico, como a gente tem nas computações tradicionais. Ele é um modelo probabilístico. A arquitetura base do que nós chamamos de inteligência artificial, e aí eu vou trazer a definição de inteligência artificial de uma forma sumarizada, das duas maiores referências no mundo da inteligência artificial, que são dois pesquisadores que pesquisam desde a década de 60, que é o Russell e Norvig, e se vocês quiserem beber da fonte, recomendo buscar o livro chamado Inteligência Artificial, com o subtítulo Uma Abordagem Moderna, está na 4ª edição, livro de bolso, só tem 1.500 páginas, fonte Times New Roman, tamanho 6, quase sem figura. Mas esse é o livro de referência, certo? Vocês têm tudo sobre a inteligência artificial.
E, assim, sumarizando a definição, é toda e qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Todos, exatamente, Jailson, todo mundo já está sendo afetado. Por quê? Porque ela é uma tecnologia disruptiva. Se ela for bem utilizada, ela realmente transforma a eficiência, a velocidade da sua atividade, e com mais qualidade. Mas você tem que saber usar e tem que conhecer essa ferramenta. Esse é o ponto. Existem vários casos, por exemplo, como professor, né, da pós-graduação em Direito, aqui do PPGD, da Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, a gente discute muitos casos de juristas que geram petições iniciais com inteligência artificial, mas não leem a petição que a IA gerou e acabam entregando a petição onde ele nem tirou o prompt da petição. Quer dizer, ele não leu. Não é proibido usar a inteligência artificial. Vou dizer uma coisa para todos vocês. Na minha opinião, não existe instituição mais rígida no Brasil do que o CNPq, que é a instituição que define os critérios de pesquisa. E ela já normalizou o uso de inteligência artificial, já saiu a normativa. Ela não proíbe o uso de inteligência artificial nas pesquisas acadêmicas. O que ela diz é, se você utiliza a inteligência artificial, você tem que dizer que utilizou, como utilizou e para que utilizou. E você é o responsável pela sua pesquisa. Não adianta culpar a tecnologia se tiver alguma coisa errada. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, esta é uma ferramenta que deixa o seu trabalho mais eficiente, mais eficaz, você consegue alcançar a sua efetividade, mas se você utilizá-la da forma correta. E qual é a forma correta de utilizar essa tecnologia? Você tem que auditar tudo que ela entrega. Toda saída da IA, ela tem que ser lida, ela tem que ser analisada, ela tem que ser criticada por quem é o especialista. E quem é o especialista? O humano. Ela é só uma ferramenta que amplifica a capacidade humana, porque ela torna aquele trabalho mais rápido, mas ela comete erros, porque ela aprende com o volume de dados que são produzidos e que ela é treinada, mas ela precisa ser, vamos dizer assim, direcionada para que a entrega seja aquela adequada para a necessidade do usuário daquela ferramenta. Então, não é simplesmente pedir de uma forma vaga e considerar o que ela entrega como a acurácia de 100%. O que é acurácia? É uma métrica muito usada na área de ciência de dados para dizer que o quanto que aquele modelo acertou. Se a gente disser que a acurácia é de 80%, de cada 100 exemplos, ela acertou 80 e errou 20. Quer dizer, nunca um modelo vai lhe produzir uma acurácia de 100%, porque, como ele é probabilístico, ele pode errar. Existem técnicas que nós usamos para deixar isso, ou mitigar essa estrutura base, que é como esses modelos são criados desde o seu início. Uma técnica é usar o que nós chamamos RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que é você usar documentos para ser a base da informação que ela tem que extrair para fazer algum tipo de trabalho. Ou também você fazer o que nós chamamos de few shot, quer dizer, dar exemplos. Faça dessa forma, de acordo com o exemplo que ela já está validado. Aí, por gentileza, vamos para o próximo slide. E aí vem esse paradoxo do uso, né, da IA. Todos, né, sabem, e se não sabem, em algum momento vão ter essa visão, é que a IA ela desalinha. Né? Que muitos, o termo mais comum de se falar é alucinar. O que é alucinar? É que você pediu algo
e ela te entregou com informações inventadas, né? Não são verídicas aquelas informações. Então, a gente precisa entender, aí onde entra o que eu digo que é tão importante todos, né, principalmente quem quer entrar no mercado, se qualificar no que nós chamamos de letramento digital. É preciso entender essa tecnologia. Essa tecnologia, a gente costuma dizer que é um autocompletar muito sofisticado. Mas, basicamente, se a gente vou usar aqui os termos técnicos, os tokens, que são os símbolos de comunicação, para simplificar o entendimento, considere um token uma palavra, mas não é necessariamente uma palavra, é um símbolo de comunicação, mas vamos considerar. Então, se você faz uma pergunta, ele tem que responder. E nesse processo de elaborar, de fazer o processamento, que nós chamamos de raciocínio do modelo, para gerar a saída, ele tem que encontrar as melhores palavras, ou os melhores tokens, para gerar esse autocompletar, para entregar aquela saída. Só que, veja, esse modelo, para responder uma pergunta, ele aprendeu com dados. Se você fez uma pergunta baseada em dados que não foram usados no treinamento do modelo, ele não foi feito para dizer, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu não tenho esse dado. Esses modelos de fronteira, GPT, Claude, Gemini, Grok, eles não são programados para não responder, eles vão responder, mesmo que eles inventem algum dado para que saia a resposta. Este é o perigo, que é o que nós chamamos de alucinação. E aí você diz, e como é que eu resolvo isso? Tem técnicas para resolver. E aí é o que nós chamamos de engenharia de prompt, que é você fazer determinadas regras de como você perguntar para esses modelos de fronteira. Então, você pode dizer, como um especialista, que é o persona, faça essa determinada atividade, que é o que todo mundo pede, é a atividade. Mas, tão importante quanto a atividade, é você dizer o que ele não deve fazer. Por exemplo, você deve dizer, não invente informações ou invente dados se você não encontrá-los. E se não encontrar, me informe que você não encontrou esses dados. Quando vocês usam essas regras básicas, a entrega das IAs são muito mais eficazes, muito mais assertivas. Mas mesmo que o que você tenha pedido seja algo de senso comum, que já foi passado nas bases de treinamento dessas Big Techs, é importante sempre você ler o que ela entregou, validar a entrega. É o que nós chamamos de auditar aquela entrega. E mesmo que você seja um especialista, você conhece do assunto, entende que ela entregou algo válido, mas você pode pedir para aquela entrega ser criticada pelo próprio modelo. E uma técnica que muitos especialistas fazem é que, se eu pedir para o GPT gerar uma saída, eu pego aquela saída, levo para o Claude e peço para o Claude validar o que o GPT gerou e vice-versa. Então, é uma técnica muito boa para que você mitigue, não vou dizer elimine, mas você faça a mitigação das alucinações. Por favor, vamos para o próximo slide. Veja, 2 trilhões de dólares, né? Essa mudança, esse impacto, isso já aconteceu em 2025. Então, um dos fatores que gerou esse impacto no mercado é porque existe, né, uma linha de raciocínio que, para que a IA evolua, você precisa evoluir o hardware. Quer dizer, se a gente for falar em termos de recurso, são 3 grandes recursos que definem inteligência artificial. Você precisa de especialistas que entendam de IA, mas você precisa de software, que seriam as ferramentas que são usadas para... E quando a gente fala de linguagem de programação, a gente está muito associando a Python, que é a linguagem da IA, e a gente precisa de hardware. E quando a gente fala de hardware, a gente associa muito a GPU, que são as placas gráficas, que permitem fazer
zilhões de cálculos simples numa velocidade muito rápida, muito violenta, e colaboram com as CPUs, que são as unidades de processamento que fazem a parte aritmética e lógica mais complexa. Isso é o que permite que esses modelos consigam aprender com uma quantidade gigantesca, uma quantidade colossal de dados, e a gente, usuários, possamos fazer inferência com esse aprendizado e obter as respostas. O detalhe é que, como vocês todos sabem, existe uma guerra, a gente pode dizer que é uma guerra fria, entre Estados Unidos e a China, e os Estados Unidos, eles proibiram a venda de componentes de um nível de sofisticação para a China. E a China teve que se reinventar. E, de certa forma, ela quebrou um pouco, não muito, mas quebrou, ela já gerou impacto, que mesmo sem GPUs de alta tecnologia ou de último nível, eles conseguiram gerar modelos, ao exemplo do DeepSeek, que gerava as respostas com esse aprendizado e obter as respostas. O detalhe é que, como vocês todos sabem, existe uma guerra, a gente pode dizer que é uma guerra fria, entre Estados Unidos e a China, e os Estados Unidos, eles proibiram a venda de componentes de um nível de sofisticação para a China. E a China teve que se reinventar. E, de certa forma, ela quebrou um pouco, não muito, mas quebrou, ela já gerou impacto, que mesmo sem GPUs de alta tecnologia ou de último nível, eles conseguiram gerar modelos, ao exemplo do DeepSeek, que gerava as respostas num nível de assertividade tão bom quanto esses modelos ocidentais, os que nós mais utilizamos, que são GPT, Gemini, Claude, Grok, e isso gerou um impacto na Bolsa de Valores nessa cifra, mostrando que com pouco hardware você também consegue gerar modelos muito impactantes. E hoje a gente está nesse momento, né? A gente tem dois grandes polos, né? A gente tem os Estados Unidos com as Big Techs, e temos as chinesas com muitas outras startups que estão despontando com modelos tipo Kimi, GLM, o Qwen, o Baidu, que cada vez mais estão se aproximando em termos de eficiência e eficácia com esses modelos ocidentais. Na Europa, a gente tem basicamente o Mistral AI, que é a francesa que está aí nessa competição, e a Índia tem alguns modelos também. Basicamente, no mundo, são os polos de IA que nós temos. Por gentileza, vamos para o próximo slide. E aí, entra nesse ponto, né, de reflexão que todos nós temos que fazer, né? Toda a nossa forma de pesquisa, de estudo, de trabalho, ela está sendo redefinida, né? Então, o próprio valor humano no trabalho, ele está sendo redefinido. Quer dizer, trabalhos repetitivos, cada vez mais serão realizados por o que nós chamamos de RPAs. O que são os RPAs? A Robotic Process Automation. São softwares ou scripts que fazem um trabalho repetitivo, do tipo, vou pegar um exemplo aqui. Imagine que você tem que entrar num site, fazer download de um extrato, para entrar no outro site para fazer o upload daquele extrato baixado do site A. Isso é um trabalho repetitivo, não tem nada de cognitivo nesse trabalho. E hoje, com RPAs, o que não faltam são ferramentas de RPAs, fazem isso 24/7, sem parar. Então, assim, a tendência do trabalho repetitivo, ele ser delegado para esses robôs, que nós chamamos de robô de software, RPAs. Mas existe um outro ponto aí, que é o chamado hiperautomação. Porque quando a gente fala só do RPA, a gente está falando de automação de processos. Quando a gente fala de hiperautomação,
é a junção da automação de processos, RPA, com inteligência artificial e mineração de processos. Quer dizer, você otimizar um processo que era feito manualmente, com trabalhos repetitivos sendo feitos por script de software, robô de software, e a parte que necessita de uma análise para uma tomada de decisão podendo ser feita por um IA. E aí vocês podem perguntar, e o humano onde fica nesse processo? Eu vou falar uma frase aqui que cada vez mais, muitos já devem ter escutado e cada vez mais vão escutar isso. Human in the loop. O humano não pode sair do processo. E aí eu repito o que eu falei anteriormente. Esses modelos, eles são probabilísticos. Se eles são probabilísticos, você não tem uma resposta determinística. Não é sim e não, não é 0 e 1, não é verdadeiro e falso. Ele vai responder com um nível de acurácia com base no aprendizado que ele tem dos dados. E ele pode errar. É onde o humano vai estar ali para validar, para auditar a entrega. Então, para a maioria dos trabalhos, o humano tem que estar presente usando a ferramenta como apoio à tomada de decisão, mas não como uma ferramenta de substituição do humano. E isso não é nem por questão de proteção da empregabilidade, é simplesmente porque esse modelo ele não é um modelo feito para dar uma informação exata. Ele não foi concebido desde a sua origem, lá na década de 40, para o que nós temos hoje, como um modelo determinístico. Ele foi concebido para resolver problemas não lineares de forma probabilística. E a probabilidade você pode acertar ou errar. E quem é que vai validar? É o humano, com a sua expertise, e levando em consideração que o humano ele tem um fator importantíssimo, que nesses modelos que são matemáticos, eles podem até simular, porque são modelos que tentam simular o comportamento humano, mas eles não têm o comportamento humano, que é a empatia. Então, é aí onde entra a diferença. É você usar uma ferramenta matemática que torna aquele trabalho complexo mais rápido e mais preciso, mas quem toma a decisão é o humano. Por gentileza, vamos para o próximo slide. E aí vem esse ponto, né, que, se vocês forem ler a maioria das publicações dessas big techs e muitos desses artigos que estão sendo cada vez mais publicados nessas pesquisas, inevitavelmente, a tendência do trabalho é que o humano ele se torne um auditor dos dados que são produzidos por essas ferramentas. Então, cada vez mais, o humano vai ter que se especializar nas suas diversas áreas e vai ter que ser auditor das ferramentas ou dos dados ou das informações, que é o resultado do processamento desses dados, que foi gerado por essas IAs. Por gentileza. E aí vem o impacto social, né? A gente tem, obviamente, já vários estudos colocando que essa nova tecnologia ela é impactante e ela está tirando, vou usar aqui um termo, muitas pessoas do seu ponto de conforto. Agora, se vocês forem olhar a história da humanidade, esta é a quarta revolução industrial. Já passamos pela primeira, pela segunda, pela terceira. Se vocês forem estudar a história, na primeira revolução industrial, quando começaram a surgir as manufaturas, foi tão impactante quanto está sendo a inteligência artificial no mercado de trabalho atual. Porque antes dos teares surgirem, quer dizer, antes da manufatura, da indústria a vapor surgir, as pessoas produziam todos os bens de consumo de forma artesanal. Então, havia uma sociedade que ela se baseava na base do comércio, na produção artesanal de todos os bens de consumo. E, de repente, surgem
fábricas que, usando o motriz, a força do vapor, conseguiam produzir aquelas peças numa quantidade muito maior. E gerou um impacto naquela sociedade onde as pessoas, os artesãos, passaram a ter que, vamos dizer assim, olhar para uma fábrica que produzia numa quantidade muito maior e muito mais rapidamente aquele bem que ele produzia. Mas, por mais que gerasse a quebra ou a saída do ponto de conforto naquele momento, e muita revolta e muitas falas, não se parou a evolução. E, de certa forma, houve um equacionar daquele impacto depois da Revolução. E aí veio a evolução e surgiu a segunda Revolução Industrial, com a eletricidade. E houve novamente o impacto, porque revolução... Muito obrigado, Ivete. Houve a revolução, a palavra já diz por si só, é revolução, é algo muito impactante, tem pouco tempo de absorção de toda essa transformação. Então, isso é radical, é uma mudança radical. As pessoas ficam impactadas, como se diz, saem do seu ponto de conforto. Um processo de evolução, há o tempo de absorção da mudança. A revolução, não. Então, é natural que haja todo o incômodo social pelo impacto da transformação. Mas aí veio a terceira, com os computadores, novamente outro impacto. Mas sempre depois daquela onda que gera o impacto, depois se equaliza. Profissões deixam de existir, mas novas profissões surgem. As pessoas se especializam em novas atividades, novos conhecimentos são adquiridos, a sociedade ganha com uma série de aspectos, como longevidade. Vamos comparar o tempo de vida hoje de um ser humano. A lei brasileira coloca que uma pessoa com 60 anos, ela se torna idosa. Mas se a gente olhar, o idoso hoje de 60 anos, ele está pulando de paraquedas, está fazendo várias atividades, que é diferente do idoso de 60 anos da década de 40, onde muitos faleciam com seus 40, 50 anos. Hoje você vive normalmente até 70, 80 anos. Existem pesquisas que dizem que, com o avanço da tecnologia aplicada à medicina, à saúde, tudo mais, a conscientização que a tecnologia da terceira revolução industrial nos permitiu, com a computação, a internet, disseminar o conhecimento. Então, mais pessoas deixaram de fumar, deixaram de usar substâncias tóxicas, passaram a cuidar mais da saúde. Tudo isso aumenta o tempo, a perspectiva de vida. E, consequentemente, a questão da consciência, da cultura. Então, vejam que a revolução ela é impactante? Mas sempre há, depois, o equacionar daquela mudança e as pessoas normalizam até que uma nova revolução aconteça. Por gentileza, vamos para a próxima. Agora, esse slide aqui eu acho importantíssimo. Se tiver uma única informação que eu gostaria que a audiência tivesse absorção, é essa que eu vou dizer agora. Inteligência artificial é uma ferramenta de amplificação. Ela amplifica. Mas ela amplifica tanto o sinal como o ruído. E o que eu quero dizer com isso é que eu vou usar um termozinho americano, inglês, garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Então, é importante que o uso dessa ferramenta haja preocupação com os dados, os quais são usados para alimentar o aprendizado dessa ferramenta. Porque, se você não tiver cuidado com os vieses que existem nos dados, você vai estar amplificando todos os problemas sociais que existem
naquele seu nicho de cultura, de vivência. Por gentileza, o próximo. Bom, aí vem essa questão da nova tecnologia, né? Eu digo a vocês que não tem como lutar contra essa tecnologia. Então, não tem como você ser inimigo dessa tecnologia, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar dessa tecnologia para se tornar, vamos dizer assim, o cidadão digital. Por quê? Ser um ermitão digital, você não querer utilizar a tecnologia, se a gente for trazer um simples exemplo aqui, eu vou trazer um simples exemplo. Você está buscando empregabilidade. A maioria das organizações já usam inteligência artificial para fazer uma série de tarefas. E as que ainda não usam, em algum momento passarão a usar. Então, agências de recrutamento, elas usam IA para obter informações dos candidatos a uma determinada vaga. E ela vai obter essas informações aonde? Ela vai fazer uma rastreabilidade na nuvem para obter informações daquela pessoa que está se candidatando a uma vaga. Se a pessoa não deixa o que nós chamamos de pegada digital, ela não consegue nem passar para o segundo nível, que seria o nível da entrevista com outro humano, porque ela não passou nem na peneira ou na seleção daquela IA, porque ela não encontrou nada daquela pessoa, então ela não ranqueou aquela pessoa. Então, assim, nós vivemos hoje numa sociedade digital. Inclusive, é uma das pesquisas que eu fiz lá no meu pós-doutorado com o professor Arthur Stanford, de Direito, chamado Sociedade Algorítmica. Então, nós vivemos hoje numa sociedade algorítmica, onde esses algoritmos, cada vez mais, influenciam todas a nossa vivência. Então, é importante que, se você é um cidadão digital, você conheça essa sociedade, conheça a tecnologia que está sendo utilizada por essa sociedade. Por gentileza, próximo slide. Aí vem essas técnicas de sobrevivência. O que eu diria, para simplificar, é uma palavrinha que todos estão escutando: letramento digital. Busquem se qualificar nessas ferramentas, nessa tecnologia, para que vocês possam estar em condições de competição dentro do mercado. Tá? Eu diria isso, certo? Por favor, próximo. E aí vem essa questão da explosão dimensional do cérebro artificial, certo? Essa parte aqui, eu vou usar alguns termos técnicos, mas, de certa forma, abstrai um pouco as palavras que eu vou utilizar aqui. E depois, se não ficar de compreensão, podem perguntar. Até o ano passado, veja como a tecnologia está evoluindo a passos largos. Até o ano passado, quando a gente falava desses modelos de fronteira, a gente estava falando na casa dos 128 mil tokens. De novo, token, só para analogia, como se fosse uma palavra, um ponto, uma vírgula. É um símbolo de comunicação. 128 mil tokens. No finalzinho do ano passado, a Google já tinha chegado a 1 milhão de tokens. Estamos em 2026, todas essas big techs já trabalham na casa do 1 milhão de tokens. Aí vamos para o modelo. Considere o modelo matemático como se fosse o cérebro artificial. Nosso cérebro biológico, nós temos os neurônios. Esses cérebros artificiais, o equivalente ao neurônio seria os parâmetros, que são os pesos matemáticos. Hoje, esses modelos trabalham na casa do 1 trilhão de parâmetros. Porém, algumas publicações em alguns fóruns, isso ainda não é oficial, mas colocam que o Fable da Anthropic já está em 5 trilhões de parâmetros. E o Mythos da Anthropic em 8 trilhões de parâmetros. E o Kimi K3, uma chinesa,
já está a 10 trilhões de parâmetros. Quer dizer, a gente está indo para uma escala de capacidade de modelo barra hardware que vai dar um potencial para essas ferramentas de forma absurda. Então, se hoje vocês utilizam essas ferramentas e interagem com elas e já percebem que o retorno é surpreendente, imagine daqui a alguns anos. E aí vem um artigo que foi publicado pelo MIT, que, na minha opinião, é o centro de pesquisa na área de exatas de maior relevância, colocou que em 2032 essas big techs, os seus modelos de IA já terão aprendido com todos os dados naturais produzidos pela humanidade. Então, vejam que 2032 está ali, a um passo. Então, esses modelos, eles cada vez mais vão se tornar algo surpreendente. Hoje, eu estudo isso com bastante profundidade desde 2016 e cada vez eu fico mais impactado. Então, imagine daqui a uns 2 anos como é que esses modelos vão estar. Por gentileza, próximo. Agora, veja, é importante que entendam que isso é uma ferramenta. E sendo uma ferramenta, cabe ao humano se apropriar dessa ferramenta e usá-la da melhor forma possível. Esse é, vamos dizer assim, a melhor dica que alguém pode dar para vocês em termos de uso da inteligência artificial. Se apoderem desse conhecimento e façam o melhor uso para que vocês ganhem com essa ferramenta. E não utilizem ou vamos dizer assim, não façam o uso inadequado. Por exemplo, na hora de fazer suas atividades escolares ou acadêmicas, pedir para o modelo gerar e entregar como você tivesse feito. Aí você não está usando a ferramenta da forma correta. Não quer dizer que você não pode usar a IA para gerar o seu material de estudo, mas você tem que ler o que ela gerou, inferir sobre o que ela disse, corrigir o erro, e isso está fazendo com que você tenha as suas sinapses sendo executadas. E dito isso, ainda vou dizer para vocês, a melhor ferramenta, na minha opinião, para estudo, para aprendizado, que eu recomendo para todos vocês, é o Notebook LM. Hoje o nome mudou recentemente, é Gemini Notebook, da Google, que vocês podem usar de graça. Ela tem a versão open source, que já é espetacular. Então, vocês podem botar seus materiais e pedir para ela gerar audiobooks, gerar apresentações, gerar análise daqueles dados. E se você fizer inferência em tudo que ela gera, você vai estar usando uma ferramenta para potencializar o seu aprendizado. Por gentileza, o próximo. E aí eu finalizo aqui essa apresentação. Eu deixo esse QR Code disponível, se vocês quiserem já apontar seus celulares. Esse é um site que eu tenho no YouTube, esse canal, melhor dizendo. Todo dia eu publico algo sobre inteligência artificial, aí vocês vão encontrar centenas de vídeos, tem cursos também. O objetivo aqui é transmissão de conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu agradeço o convite do CEE para estar aqui nesse momento colaborando, né, com a transmissão do conhecimento, e eu fico... Se tem uma IA totalmente brasileira, não tem. Infelizmente, não temos. Não entramos nessa corrida como deveríamos. Tá? E hoje o polo está centrado nos Estados Unidos, na China e na França e na Índia, com alguns casos. Agora, você pode dizer assim, existem algumas experimentações brasileiras? Sim. Essas experimentações se baseiam em destilação de modelos. Desses grandes modelos, aí eles fazem a destilação e geram um modelo. O que é a destilação? É você pegar um modelo que existe, fazer perguntas nesse modelo, extrair um conhecimento e criar a sua própria base de conhecimento. Aí, sim, temos em alguns lugares, alguns centros de pesquisa, Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul,
já alguns exemplos desse tipo de trabalho. Aí, Lindenberg pergunta, se a IA já pesquisa, analisa e escreve, o que continuará diferenciando o pesquisador humano como preservar seu pensamento crítico? O que eu digo, eu escuto muito que a inteligência artificial vai deixar a mente humana preguiçosa. Veja, é a minha opinião, não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, mas eu vou externar o que eu penso sobre essa ferramenta. Que, se você faz uso adequado dela, você está cada vez mais exercitando sua mente, porque você tem um volume maior de informação. Mas tudo depende de como você usa a ferramenta. Se você simplesmente faz um prompt para ele gerar uma saída e você nem lê o que ela saiu e dá continuidade, você realmente vai ficar com a mente preguiçosa. Agora, se você usa essa ferramenta e aquilo que ela gera, você está debatendo com aquela saída, criticando, é como se você tivesse oportunidade. E não é como, você tem, todos nós temos. Essas bases de conhecimento, elas já têm dentro delas todo o conhecimento produzido pelos principais filósofos da humanidade. E é uma oportunidade única que você tem de fazer debate com Sócrates, com Platão, com Descartes, porque os dados estão ali. Você pode pedir para ela, como o filósofo Sócrates, converse comigo sobre tal assunto, e aí você vai começar a fazer a sua filosofia. O problema é saber usar a ferramenta. Se você... E aí eu vou trazer um exemplo. Tá? O meu pai, ele era engenheiro. Quando eu era pequenininho, ele queria que eu aprendesse a fazer cálculo com a régua de cálculo, que era como os engenheiros faziam os cálculos. Então, era mais ou menos um modelo de ábaco. Você jogava a régua para lá, para cá e começava a fazer os cálculos. E aí surge a calculadora. O meu pai, ele disse, os engenheiros vão ficar preguiçosos, porque não vão fazer mais cálculos. Vejam, hoje você tem construções que desafiam a lei da física, arranha-céus gigantescos, construídos em locais de áreas de terremoto, e eles não caem. Você não conseguiria fazer isso com a régua de cálculo. Você consegue fazer isso porque você tem alta tecnologia que permite fazer cálculos muito precisos. E esses engenheiros não são preguiçosos. Eles têm uma mente muito apurada. É saber usar a tecnologia da forma correta. André Pessoa pergunta, professor, nos diga qual IA da sua experiência diária seja melhor para texto, artigo, imagem, vídeo, validação, cross-check, dentre GPT, Gemini e Cloud. André, essa pergunta muitos me fazem e eu sempre respondo da mesma forma como vou responder agora. Não existe a melhor IA. Né? Até porque cada Big Tech está competindo entre si para ficar no lugar ao sol. Então, eu vou pegar um exemplo. Até bem pouco tempo atrás, a melhor ferramenta para gerar imagem era o Nano Banana da Google. Hoje, o GPT 5.6 gera imagens, na minha opinião, melhor do que o Nano Banana. Mas elas têm, vamos dizer assim, aplicabilidades mais adequadas. Mas você tem que analisar que é para este momento. Neste momento, ela se configura assim. Então, nesse momento, na minha opinião, se você quer uma LLM de fronteira, que já aprendeu com muitos dados, e ela possa te dar insights interessantes, GPT. Mas se você quer análise de documentos muito precisos, de uma forma muito analítica, o Claude. Agora, se você quer fazer pesquisa, e você é um usuário do ecossistema da Google, então, Gemini, porque essa é a IA da Google, ela está já integrada a todas as ferramentas da Google, Google Drive, por exemplo. Então, é a melhor para encontrar um determinado artigo. Se você quer fazer uma pesquisa com fonte de qualidade, Perplexity, então, dependendo do que você quer fazer, vai ter um conjunto de possibilidades de ferramentas. Mas
como cada uma está tentando evoluir o seu modelo, por exemplo, para codificar. Hoje, a melhor para codificar já foi, há um pouco tempo atrás, o GPT. Agora é o Claude. Mas, veja, uma informação, a xAI de Elon Musk, ela comprou o Cursor. Hoje, o Grok, que é a IA da xAI, ela não é a melhor para codificar. Ela é muito melhor para conversar, porque a base de treinamento dela é o X, o antigo Twitter. Então, ela tem uma base de treinamento com conversação excelente. Mas para programar, ela é a mais fraca dessas ocidentais. Porém, ele comprou o Cursor. Com o Cursor, ela vai estar usando uma base de algoritmos, e eu arrisco a dizer que daqui para o final do ano ela vai ser uma das melhores para codificar. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre, é mais uma atividade humana, está sempre buscando como é que estão essas IAs nesse momento para escolher a melhor para aquela atividade desejada. De nada. Obrigado, Manuela. Agradecido. Bom, se não existem mais perguntas, eu passo a palavra para Bárbara. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar aqui do CIE. Pessoal, antes da gente encerrar, lembrando a vocês da questão dos certificados, a gente já colocou aí no chat e fixou o link da ata. Aqui na telinha também está o nosso QR Code, que é direcionado para o link da ata também. Então, assinem, certo? Quem está participando, quem participou com a gente nos outros dias e assinou, aguardem até o dia 31 de agosto, que a gente vai estar encaminhando os certificados por e-mail, certo? Gente, chegamos ao fim da nossa 5ª edição do Hub CIE. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Álvaro por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, professor. Micaías, muito obrigada por sua interpretação durante esses dias junto conosco também. Agradecer a toda a equipe do CIE que fez o evento acontecer. Muito obrigada, galera da comunicação. Agradecer também a vocês, os nossos participantes que estiveram conosco aí no decorrer da semana. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. E lembrando que, para quem não sabe, o CIE Pernambuco emite, além de certificados, faz também essas oficinas de qualificação. Então, a gente tem oficinas de qualificação gratuita. Então, se você tem interesse em outras temáticas e se preparar para o mundo do trabalho, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @CIEPE, e fiquem por dentro de todas as vagas de estágio, de aprendiz, as vagas também de emprego e também as nossas oficinas, certo? Também temos o nosso programa de voluntários. Então, para você que tem domínio aí nas temáticas e quer participar junto conosco do nosso programa para ministrar as oficinas de qualificação, se inscreve aí também, aí manda um e-mail para a gente, qualificação@cie-pe.org.br, e a gente vai dar o retorno para vocês, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigada a vocês que participaram conosco, o professor Álvaro, mais uma vez, Micaías. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.